MPF alerta Bolsonaro sobre apoio a golpe de Estado. Abre aspas, crime de responsabilidade. O meu nome é Walter dos Santos e você está no canal Explicando a Notícia. Em matéria publicada no portal Brasil de Fato, cujo link ficará na descrição deste vídeo, fazendo jus ao nome do canal, repercutiremos uma reportagem em que fora publicada neste jornal. Em clara puxada de orelha, o Ministério Público Federal divulgou nota sobre a declaração do presidente Jair Bolsonaro referente ao golpe de 1964, que deu início a uma ditadura de 21 anos, completa 50 anos no próximo domingo, dia 31. Gravamos o vídeo dia 29/3/2019. O jornal abre o seu editorial dizendo o seguinte: a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão reagiu nesta terça-feira, dia 26 de março, à determinação do presidente Jair Bolsonaro aos quartéis para comemorar o aniversário de 55 anos do golpe militar no próximo domingo, dia 31 de março. Segue a reportagem. A derrubada do governo João Goulart, que deu início a uma ditadura de 21 anos, chamada pelo capitão reformado de, abre aspas, data histórica, fecha a aspa, segundo nota divulgada pelo órgão, vinculado ao Ministério Público Federal, o MPF, o apoio do presidente Jair Bolsonaro a um golpe naqueles moldes poderia configurar crime de responsabilidade. Abaixo encontra-se parte da nota divulgada pelo MPF, cujo a leitura realizaremos agora. Abre aspas. Se repetida nos tempos atuais, a conduta das forças militares e civis que promoveram o golpe seria caracterizada como crime inafiançável e imprescritível de atentado contra a ordem constitucional e o Estado democrático previsto no artigo 5º, inciso 44 da Constituição de 1988. Fecha aspas. Continua o texto, abre aspas, o apoio de um presidente da República ou altas autoridades seria também crime de responsabilidade. Este crime está previsto no artigo 85 da Constituição Federal e lá na Lei número 1079 de 1950, a mesma lei que impeachmentou a presidente Dilma Rousseff. As alegadas motivações do golpe de acirrada disputa narrativa são absolutamente irrelevantes para justificar o movimento de derrubada inconstitucional de um governo democrático em qualquer hipótese e contexto. Fecha-se aspas. O jornal continua dizendo que, ainda de acordo com a nota da Procuradoria, abre aspas, o golpe de Estado de 1964 deu origem a um regime de restrição a direitos fundamentais e de repressão violenta e sistemática à dissidência política, a movimentos sociais e a diversos segmentos, tais como povos indígenas e camponeses. Fecha-se aspas. Mais à frente diz o jornal, Bolsonaro é considerado um apoiador da ditadura que se iniciou em 1964. Conhecido por fazer apologia à tortura, o presidente comunicou por meio do porta-voz Otávio Rego Barros que as Forças Armadas devem fazer, abre aspas, comemorações devidas, fecha aspas, no aniversário do golpe. A Comissão Nacional da Verdade, CNV, reconhece que houve ao menos 434 mortes e desaparecimentos de opositores por razões políticas durante a ditadura civil-militar que se iniciou em 1964 e terminou-se em 1985. Só para relembrar nesse ponto, eu abro um parênteses para fazer comunicação
e comentários próprios e pessoais. Em uma ditadura, seja ela militar ou civil, só para que o senhor e a senhora fiquem atentos, nós não podemos fazer sequer isto que eu estou fazendo agora, me comunicando com vocês. O YouTube e as demais redes sociais seria restringida a liberação do governo. Ou seja, você só utilizaria as redes sociais, um negócio que parece banal, caso o governo permitisse, e da maneira que ele quiser. Nós temos ditaduras mundo afora que sequer é permitido o acesso à internet, coisa que no Brasil parece básico e essencial para qualquer cidadão. Então, na hora de apoiar um governo afeito e inclinado a esse tipo de comportamento, nós devemos primeiro pensar em nós próprios e depois analisar a situação. Nós vivemos em uma democracia onde podemos fazer tudo o que a lei nos permite. Trabalhar licitamente naquilo que melhor se adequa à nossa situação profissional e escolher a profissão lícita que melhor nos proporcionar confortos financeiros. Agora, veja, na ditadura militar, nada disso será possível. Não só na militar, mas qualquer tipo de restrição governamental. Não é à toa que órgão como o Ministério Público, um órgão que esse que vos fala considera inclusive muito incisivo quando se trata de punições penais, está fazendo um levante contra o governo. Órgão também como a Defensoria Pública da União, que tanto ajuda cidadãos Brasil afora, também divulga nota e preocupação com esse tipo de comportamento. Então, isto não é à toa, é coisa para que a gente, de fato, pense e analise. Nós não devemos, em hipótese alguma, incentivar ou motivar esse ou qualquer outro governo que venha a assumir o cargo de presidente da República a restringir os nossos direitos. Devemos sim ter a liberdade política de apoiar quem a gente quiser. Agora, ao mínimo que percebemos que o governo, qualquer que seja, tente a restringir nossos direitos e liberdade de expressões e outras liberdades que, a grande custo, nós ou nossos antepassados, nossos familiares, lutaram para conseguir, não é tolerável, não é aceitável, não é razoável que qualquer pessoa pense em apoiar um absurdo deste. Existem preocupações muito mais plausíveis e necessárias, urgentes, para que o governo se preocupe, tais como o desemprego, as condições sociais em que vivem a nossa população, do que se preocupar com uma besteira dessa. Eu vou repetir a palavra, besteira dessa. Não é possível que um presidente da República, independentemente de ser oriundo das Forças Armadas ou não, se preocupe sequer em redigir um documento a fim de que seja enviado para quartéis comemorar um absurdo deste. Não vejo e não consigo imaginar qualquer argumento que me convença a que um presidente da República ou sua equipe, sua assessoria, percam tempos valiosos que essas autoridades de alto escalão têm, de fazer uma besteira dessa, quando, na verdade, deveriam estar se preocupando, ou pelo menos pensando em fazer, coisas mais interessantes para o povo brasileiro, para a nação brasileira. Não é tolerável, é no mínimo desprezível um comportamento como esse. Eu vou encerrar o vídeo para que eu não empolgue mais e acabe falando besteiras. Um forte abraço para vocês e fiquem todos atentos até a minha próxima publicação.